Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao podcast Estratégia na Mesa. Hoje nós estamos fazendo o nosso encontro piloto, nosso primeiro, ainda gravado, mas em breve estaremos ao vivo nas redes sociais, onde a gente vai contar com a participação direta de vocês. Por enquanto, a gente coletou algumas perguntas aí com clientes, amigos, e vai sair hoje uma conversa muito boa. Trouxe uma convidada aqui muito especial, uma querida amiga, empreendedora, empresária. Daqui a pouco eu apresento ela. Bom, mas deixa eu falar um pouquinho sobre o podcast, pessoal. A Estratégia na Mesa, ele é uma ideia que surgiu já há muito tempo atrás e agora estamos concretizando essa ideia. Então, a cada 15 dias, iremos conversar com o empresário, com o gestor, que vai trazer para a gente temas do nosso dia a dia, na linguagem do dia a dia, né? Não vamos, a ideia não é discutir teorias, né? A ideia é discutir questões práticas, questões que estão acontecendo nas empresas nesse momento, tá certo, pessoal? Então a gente vai desenvolver esse projeto, é um projeto muito gostoso, né? Está sendo feito assim, com muito carinho, uma equipe muito competente nos acompanhando também. E agora vou começar aqui apresentando a minha convidada de hoje. Trouxe para vocês aqui a minha amiga Deuseni Oliveira. Ela pediu assim, me apresenta, Alberto. Eu disse, não, Deusa, eu quero que você se apresente, né? Até já estou usando uma palavra que ela gosta de ser chamada de Deusa, né? Deusa, se apresente pra gente, Deusa. Quem é você? Quem é a Deusa pela Deusa? Deusa, ela se chama Deuseni Oliveira, né? Mas é conhecida e gosta de ser chamada por Deusa pelos amigos, pelos alunos, que eu também, né, sou professora, sou gestora, mas sou mãe, sou avó de felinos. Sou apaixonada por plantas e adoro trabalhar com gestão, Roberto. Eu acho que é um desafio trabalhar com gestão, especialmente gestão de pessoas, liderança, empreendedorismo, que é a área que eu já venho atuando há algum tempo, venho nessa caminhada aí há bastante tempo, que é cada vez mais desafiadora, mas apaixonante também. Isso é um pouco da Deusa. Maravilha, Deus. A gente vai conhecer um pouco cada vez mais você, Deus, aqui no nosso podcast. E olha só o tema eu acho que cai com uma luva para você, para a gente trabalhar nesse nosso primeiro episódio. Os grandes desafios das empresas na gestão de pessoas. Eu até conversava há pouco com você sobre esse tema. É um tema de fato grande, não só pelas palavras que eu coloco aqui, mas por toda a abrangência dele, né? A gente já se conhece há muitos anos, e eu vejo em você sempre uma preocupação muito grande, né? Nossa vida de consultor empresarial nos leva sempre, né? Por mais que a gente vá olhar a gestão, a estratégia, a gente vai trabalhar finanças, mas tudo passa por pessoas. Sim. Não é verdade? Então, não adianta. Às vezes pensa em ferramenta. Há pouco a gente conversava aqui nos bastidores sobre IA, sobre a inteligência artificial, mas o foco sempre serão as pessoas. E a gente vai discutir hoje, Deuseni, eu pretendo pedir a tua ajuda para que a gente possa desenvolver essa discussão, né, num nível em que as pessoas possam ajudar as pessoas. Um empresário, um gestor, ao ouvir o nosso podcast, no final chega a seguinte conclusão: caramba, valeu a pena escutar esse povo aí. Esse é um assunto que está doendo lá na empresa e, de fato, esses dois ou esses três, a gente pode convidar mais pessoas, me ajudaram de fato a visualizar, ter um insight aqui. Sim. Então, vou pedir a tua ajuda aqui para que a gente possa, de fato, trazer alguma solução, né? Eu estou aqui com algumas dores já, então a nossa intenção nesse momento aqui é ajudar essas pessoas que estão sentindo essas dores em recursos humanos, gestão de pessoas, para que a gente possa apresentar para elas algum insight, algum ponto de solução, pelo menos algum caminho, e a partir desse caminho elas possam de fato entender, ok? Sim. Então, assim, a gente abre esse momento aqui, né, focando nesse tema,
Eu já te trago uma das perguntas aqui que as pessoas trouxeram muito para mim, que é sobre retenção de talentos, Deusa, não é? A gente vê muito essa questão hoje, as pessoas reclamando, né? E eu vejo a reclamação dos dois lados. A gente entra numa empresa, a gente ouve a reclamação do gestor, ouve a reclamação da sua equipe, né? As gestores dizem, poxa, a gente não encontra aquela pessoa, então quando encontra aquela pessoa, a empresa concorrente pega e leva, né? Sim. E do lado dos funcionários, poxa, eu não me sinto valorizado, eu não me sinto aqui enriquecido. Como é que você vê essa questão, Deusa, hoje da retenção de talento nas empresas? Eu diria que a retenção é um dos grandes desafios da gestão de pessoas, né? Começa lá no recrutamento, na seleção, mas é aí quando o empresário acha que lá está o desafio de captar no mercado, né, uma competência, um perfil alinhado à cultura da empresa, e aí ele consegue captar no mercado, mas e aí o que fazer para manter esse colaborador engajado, né, por mais tempo na empresa? Envolvido, ou seja, reter o talento é fazer com que esse colaborador fique mais tempo, o máximo de tempo possível e contribuindo, né? Essa retenção é um desafio porque a empresa ela precisa buscar diversas estratégias e conhecer as reais motivações de cada colaborador para que ele possa permanecer mais tempo naquela empresa e não ser cooptado pelo concorrente. E olha só, essa pergunta aqui vem exatamente falando sobre isso, ó. Quais são as práticas mais eficazes que vocês recomendam para melhorar a retenção de talentos nas empresas? Olha, eu diria, Alberto, que uma das práticas que a gente, acompanhando algumas empresas, especialmente nas estratégias de gestão de pessoas, eu diria que é a cultura organizacional. Implementar uma cultura organizacional positiva, onde o colaborador se sinta reconhecido, se sinta valorizado, uma cultura onde tenha um clima favorável, né? Um clima favorável a esse ambiente de criatividade, de proposição de melhoria, onde ele se sinta ouvido. Além disso, eu diria que são as condições de trabalho também que retém o colaborador por mais tempo. Porque muitas vezes o empresário ele tem aquela leve ou aquela falsa impressão de que o salário pode segurar o colaborador por mais tempo. E é um grande engano. Porque muitas vezes o salário nem aparece em primeiro lugar, as pesquisas mostram isso. Mostram isso, né, Deus? E aí eles querem condição de trabalho. Eles querem respeito como pessoa, eles querem reconhecimento, eles querem valorização, mas principalmente condições de trabalho. Às vezes ele não tem um ambiente, não tem os equipamentos necessários para ele trabalhar. E aí isso já impacta diretamente ele buscar um outro ambiente para ele né, ficar mais tempo ou se dedicar mais. Eu tenho vivenciado também, Deus, nas empresas, mesmo as empresas de pequeno e médio porte. As grandes não, elas já têm uma estrutura, já têm uma história. Mas as pequenas e médias empresas, aquelas empresas com 10, 20, 30, 50 funcionários, muitas das vezes, eu vejo que essa área que cuida das pessoas dentro da empresa não é a prioridade. A gente montam lá setor de vendas, setor de atendimento, a retaguarda, enfim, todas as áreas vitais da empresa. E muitas das vezes a gente vai olhar a última que é cuidada, exatamente que trata das pessoas, não é? Então, assim, eu vejo ainda uma gestão de pessoas nesse métier dessas empresas que representam, se você for olhar em termos de quantidade, não em termos de empregabilidade, mas elas representam a maioria das empresas nacionais. E eu vejo ainda um lado muito amador nessa gestão das pessoas, né? Como você falou, né? Eu contrato, pago o salário, vai lá, pessoal, vamos vestir a camisa da empresa agora, vamos para cima, né? Mas eu não vejo esse cuidado, Deusa. E até porque, assim, a empresa pequena, ela vê ainda o RH como um investimento muito alto. E aí, o que ela faz? Ela investe no máximo no departamento de pessoal, onde é uma das políticas, né? E cuida da folha de pagamento, ele cuida do recolhimento dos impostos, férias, a contratação, a parte burocrática, né? Eu diria que é o cadastro, a ficha do empregado. E acaba achando que é um custo,
na verdade, um investimento em investir nas outras políticas dos recursos humanos, além do departamento de pessoal, que é importantíssimo para controle e tudo. Mas o desenvolvimento de pessoas, ele cabe a outras políticas do RH. E aí eles acabam investindo muito mais em marketing, que é importantíssimo também, na área comercial, que é fundamental para manter a saúde financeira da empresa. Mas quem está por trás de tudo isso? São as pessoas. São as pessoas. Né? E aí, se você não investe em estratégias, em políticas que possam olhar com mais carinho e de forma até mais estratégica para desenvolver essas pessoas, para que elas possam entregar mais, né, e o que a empresa está esperando, acaba deixando em segundo plano. E olha como você está falando uma coisa, olha uma pergunta que veio aqui do empresário. Como lidar com a fuga de talentos para startups ou empresas maiores que oferecem benefícios mais atrativos? Eu vejo uma pergunta que já está encaminhando alguma resposta, inclusive, não é isso? Eu diria que reforçando a questão da cultura, os benefícios diferenciados, mas principalmente oportunizar essa competência, esse colaborador, que muitas vezes ele não está tendo reconhecimento, ele não está tendo capacitação, ele não está tendo valorização, né? E acaba sendo visto, sendo valorizado, tendo outros benefícios na concorrência. E as startups, elas acabam entregando isso de forma muito mais estratégica, porque elas dão liberdade para a criatividade, para a inovação. E eles querem isso, eles querem ser desafiados, elas trabalham com mais flexibilidade, como o caso da Google, né? Que dá flexibilidade de horário, dá flexibilidade, trabalho remoto, pós-pandemia. Isso veio, né? É uma avalanche, né? Uma avalanche de, vamos dizer assim, de problemas até de saúde psíquica, social, emocional. E aí, quando você sobrecarrega com uma carga horária muito grande o colaborador, ele vai buscar uma empresa que dê mais flexibilidade para ele poder trabalhar e aliar a atividade profissional à vida pessoal dele. Mas assim, eu ouvi uma palavra outro dia, colocar assim, benefícios personalizados. Sim, né? sim. Não adianta dizer assim, olha, está aqui esses benefícios que a minha empresa oferece para todos. Benefícios personalizados. Vou te contar só um caso que aconteceu essa semana recente. Fui numa empresa pela manhã, e aí eu fui conversar com uma atendente, eu percebi que ela estava um pouco triste. E aí ela comentava comigo o seguinte, mas por que você está assim? Mudou o meu horário, passaram para tarde o meu horário de manhã está tudo ajustado, maravilhoso o meu horário, e chegaram para mim, olha, a partir de segunda-feira o teu horário agora vai ser pela manhã. Ou seja, não deu nem o tempo da pessoa se preparar, nem perguntaram para ela se ela queria ou não, né? E ela estava ali, até pensando assim, eu não sei se eu peço até demissão. Olha só, você tem uma ideia, né, de uma coisa simples, mudança de horário. Evidentemente a empresa tem sua necessidade, mas enquanto a necessidade do colaborador, como é que fica isso, Deus? Por isso que eu digo que o grande desafio também é a empresa diagnosticar as motivações individuais. Porque quando ela consegue detectar quais são as motivações individuais, ela consegue acessar e entregar o benefício direcionado para aquela pessoa, para aquele colaborador. Né? Cada pessoa é um mundo. Então não adianta, eu vou aumentar salário, eu vou entregar para a cesta básica, eu vou dar tal benefício. Será que isso é o que vai impactar a motivação daquele colaborador? Será que essa é a real necessidade dele? E aí quando se pensa assim, acaba que as outras empresas, quando elas direcionam esse entendimento da escuta ativa e individualizada, ela encontra maneiras de entregar benefícios que realmente impactem positivamente até o engajamento desse colaborador. Mas, Deusa, cá entre nós, dá um trabalho, não dá, Deus? Dá trabalho, porque você tem que dedicar tempo. Não existe uma fórmula única, não tem ainda um modelo pronto, assim, copia e cola, aplica na minha empresa e é sucesso. É pesquisa, é entrevista de desligamento, né? É ficar tentando diagnosticar quais são as reais motivações que estão fazendo com que essas pessoas saiam da minha empresa e estão indo para a empresa concorrente ou para outras empresas que são até menores, mas que entregam um espaço mais colaborativo, de mais liberdade, vamos dizer assim, mais independência, mais flexibilidade. As empresas cobram flexibilidade do perfil comportamental do colaborador, mas muitas vezes elas são inflexíveis. Exatamente. E aí não. Eu quero que a pessoa vista a camisa da minha empresa. Mas eu não dou a camisa para ela vestir. Mas eu não dou a camisa para ela vestir. Muito bem, né? E aí uma coisa leva a outra. Logo em seguida, que eu tenho algumas perguntas aqui exatamente sobre engajamento, né? A gente estava falando sobre essa retenção, como pegar essa pessoa boa que está gerando resultado para a organização.
E agora, como é que eu pego, fiz todo um processo de seleção, fiz todo um apanhado do perfil dessa pessoa para trabalhar na minha organização, e agora eu preciso engajar essa pessoa de fato, né? Essa palavra engajamento, interessante, Deus, a primeira vez que eu li realmente um livro que falava sobre engajamento é o livro do Dale Carnegie, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas, né? Ele fala muito sobre isso, sobre engajamento. É bem provável que na geração, quando foi escrito esse livro, né? Na época que foi escrito o livro, as pessoas não entendiam muito isso, porque ainda tínhamos aquela cultura ainda da Revolução Industrial, do Fordismo. Você imagina alguém chegar e falar para alguém que estava acostumado com Fordismo ainda, vindo da Revolução Industrial, aquela coisa ainda... Produz, faz, aqui teu salário, né? Para engajamento. E aí, olha só a primeira pergunta que me trouxeram aqui para mim, que eu achei linda essa pergunta, e tem a ver com coisas que você já disse aqui, ó. De que forma a cultura organizacional pode influenciar o nível de engajamento dos funcionários? Eu sei que você comentou há pouco, falou sobre cultura organizacional, mas eu acho que é tão forte isso, é tão vital para as organizações, que eu acho que merece que a gente fale um pouco mais sobre isso, Deus. Assim, é importante, eu acho que primeiro esclarecer, né, o que é a cultura organizacional, que é um conjunto de comportamentos, de valores, de ambiente construído dentro de uma organização e que esse é refletido no comportamento de quem está dentro dessa empresa. E ele começa pelo comportamento do líder, né, do dono. E aí é interessante, como impactar, como que a cultura pode influenciar o engajamento do colaborador. Eu entendo que, primeiro, tem que haver uma divulgação, né, de todas as diretrizes estratégicas da empresa, qual é a sua visão, qual é a sua missão, quais são os seus valores. A partir do momento que o colaborador ele se vê, ele consegue se ver também comungando daqueles valores e percebendo que ele faz parte daquela missão e ele consegue se ver caminhando em direção àquela visão, que é como a empresa quer se ver lá na frente, certamente ele consegue se conectar mais com o negócio. E aí ele, naturalmente, ele pode se engajar mais, desde que haja uma comunicação mais efetiva e clara dos objetivos estratégicos da empresa. E às vezes isso fica fechado lá na sala, só no estratégico mesmo, lá em cima, no topo da empresa. E aí os colaboradores não se veem como parte da estratégia, logo não se engajam, eles não se veem parte da empresa, da organização. Eu acho que tem que haver essa comunicação clara, transparência. Eu escuto muito assim, eu vou pro chão de fábrica mesmo, eu lido muito com isso, eu gosto de tanto lidar com o líder, com o gestor, como eu gosto também de sentir o chão da fábrica, sentir como é que aquela empresa está reagindo. E eu escuto muito assim, Alberto, eu estou dando o meu sangue aqui, estou ajudando essa empresa a crescer, mas eu não cresço junto, eu não me sinto desenvolver com a mesma pegada, né? Não me sinto prestigiado ao mesmo nível. É complicado, Deus, fazer essa equação bater, né? Porque olha só, não estou aqui, tá, Deus, defendendo nenhuma bandeira capitalista, não é isso. Mas assim, eu estou tentando me colocar um pouco na cabeça do colaborador, que ele olha assim, poxa, eu estou aqui, às vezes de 8 horas da manhã às 6 da tarde, tem um intervalozinho para almoço, tem algumas questões minhas pessoais que não tenho brecha para resolver. Às vezes eu chego em casa, já encontro meu filho dormindo, eu não sei o que a minha família estava fazendo durante o dia, não é? Então, eu trabalho, me esforço e eu vejo a empresa crescer, desenvolver e eu continuo com aquela mesma vidazinha minha medíocre, eu não consigo, não é? Então, assim, eu escuto muito isso. Também, do outro lado, eu escuto assim, mas eu estou colocando um capital de risco aqui no meu negócio, não é? O grande risco do negócio é meu. Então, assim, eu vejo uma espécie de guerra que parece que a sociedade vai evoluindo, surgem várias ferramentas, surgem várias questões, a gente vê vários cases de sucesso, trazendo tudo isso que você está colocando e funcionando, mas eu ainda ouço muito isso. Isso eu não ouvi no passado não, Deus, eu ouvi agora. Eu estou ouvindo nesse momento ainda essa fala.
Ou seja, parece assim uma distorção, né? Em algum momento parece que a gente está falando aqui do mundo da Alice do País das Maravilhas. Eu escuto muito empresário, você quer, muito bonito falar, essa teoria toda é bacana, mas vem para cá no dia a dia para você ver o que é bom. Né? E aí, Deus, como é que a gente abranda, né, essa dor? Como é que a gente consegue começar uma discussão que vai descambar realmente num mar mais calmo, né? Onde as pessoas realmente possam se sentir prestigiadas, tanto o gestor, o dono do negócio, quanto os seus colaboradores. Uma ferramenta que é bem eficaz é quando a empresa consegue diagnosticar quais são os objetivos dos seus colaboradores. Os objetivos individuais alinhados aos objetivos empresariais, isso gera engajamento, porque os dois lados ganham. O colaborador se sente prestigiado, né, conseguindo atingir os seus objetivos individuais, crescimento profissional, reconhecimento, uma maior valorização, sim, benefícios direcionados, individualizados. E a empresa ganha também, porque ela alcança os seus resultados, os seus objetivos estratégicos. Quem é que faz esse casamento? É o alinhamento dos dois objetivos, empresariais e individuais. Perfeito. Que, infelizmente, as empresas querem, a maioria, ou boa parte delas, nem todas, focam muito em alcançar seus objetivos estratégicos, mas esquecem de perguntar para o colaborador qual é o teu objetivo. Qual é o seu objetivo estratégico? Qual é a tua expectativa aqui na empresa? Maravilha, Deus. Só para fechar esse bloco aqui, olha essa pergunta aqui que vem assim, alguém pediu até um socorro para nós aqui, ó. Quais são os sinais de alerta de um baixo engajamento que o gestor deve estar atento? Olha essa pergunta, Deus. Alguém está pedindo socorro para a gente aí. Um dos sinais assim que é bem claro é quando começa a cair a produtividade daquele colaborador. Às vezes ele entra extremamente motivado, engajado, né? Gera resultado, e aí o resultado dele começa a cair. Isso já é um sinal que ele está desmotivado. Por quê? E aí tem que diagnosticar isso, né? Logo, os resultados eles são efetivos números. Eu digo sempre que os números não mentem e o mercado não perdoa. Olha, então, o empreendedor ele tem que estar muito alerta a esses pequenos detalhes que parecem detalhes, mas que muitas vezes estão gritando ali na sua frente, né? Um deles é essa produtividade, a desmotivação, ele começa a faltar. Um outro sinal que é muito frequente, o número de atestado começa a aumentar. Verdade. Porque ele está desmotivado, ele está quase que pedindo para sair. E aí os sinais vão aparecendo e a empresa talvez não esteja atento a esses detalhes. Isso ainda houve assim, poxa, fulano entrou aqui, era tão bom. E a rotatividade ter aumentou a entrada e saída, né? Contrata, demite, contrata, que é o chamado turnover, aumenta e a empresa não está percebendo isso. Então são esses sinais que ele tem que estar muito, muito atento. Então, Deus, a gente encerra esse bloco aqui, vamos fazer uma pequena pausa e a gente retorna daqui a pouco para falar um pouco mais sobre os grandes desafios das empresas na gestão de pessoas. Ok. Ok, de volta novamente, nosso podcast Estratégia na Mesa, com a nossa convidada super especial, Dezione Oliveira, falando sobre os grandes desafios das empresas na gestão de pessoas, né? No primeiro bloco a gente tratou ali sobre algumas questões, algumas perguntas que foram trazidas por empresários, retenção de talentos, sobre engajamento de funcionários. E agora, no segundo bloco, eu gostaria de falar um pouco sobre esse desenvolvimento das pessoas nas empresas. Né? Então, só para provocar, Deus, a gente respeita, evidentemente, a opinião das pessoas, né? Mas olha só o que eu já ouvi de grandes empresários comentando comigo, né? Tomando um cafezinho, conversando livremente, falando assim, Alberto, quanto mais eu treino esse cidadão, capacito, invisto nele, daqui a pouco essa criatura vai embora para a empresa concorrente, né? Então, olha só, evidentemente eu não fiquei só ouvindo, né? Sim. Mas estou trazendo para você aqui para a gente iniciar esse bloco e trazer a importância, né? E assim, apesar da gente estar colocando um bloco assim, mas todos eles são interligados, né? Sim. E aí eu vou te trazer logo a primeira pergunta para a gente já mergulhar nessa seara sobre
desenvolvimento de pessoas. Olha essa pergunta aqui, Deus. Como as empresas podem identificar as verdadeiras necessidades de desenvolvimento de seus funcionários sem gastar recursos em iniciativas pouco eficazes? Eu acho que está vendo umas perguntas já vem até com respostas juntas, né? Mas eu queria te ouvir a esse respeito, Deus. Antes de eu responder, vou resgatar aí a tua fala, aí tuas conversas aí com os empresários, né? Que eles relatam da preocupação em investir na capacitação, no desenvolvimento do colaborador, porque eles têm esse receio. Eu invisto, eu capacito, eu desenvolvo, e aí ele vai embora para a concorrência. E eu costumo responder a esse anseio, a essa preocupação do empresário com uma pergunta, na verdade com uma outra provocação. Se você investe e ele vai embora, pior é você não treinar, não investir e ele ficar. Né? Porque o perigo do colaborador ficar sem estar capacitado para exercer aquela função. Daí a importância de investir em desenvolvimento direcionado e que traga resultado e que não faça um investimento que não tenha retorno. Né? Porque a tua pergunta é como investir no desenvolvimento, na capacitação, né? De forma mais eficiente, de forma mais eficaz, né? Sem que o recurso seja perdido, não tenha retorno desse investimento. Eu diria que é utilizar estratégias bem profissionalizadas para mapear as necessidades de capacitação. Uma delas, que é muito utilizada na gestão estratégica de pessoas, é o mapeamento de competências. Porque quando você consegue diagnosticar as competências que você tem na sua empresa, dos seus colaboradores, fica muito mais simples e mais claro você diagnosticar as necessidades de capacitação. A gente chama das lacunas, os gaps, né, necessários para serem preenchidos, para que essas pessoas entregam um pouco mais ou entregam aquilo que a empresa espera que ela entregue. E aí você precisa também fazer um diagnóstico mais direcionado, conversar com os chefes imediatos dessas pessoas. Depois que mapeou as competências, isso é todo um trabalho técnico a ser feito, mas pode ser feito de forma simples também, conversando em cada setor, vendo o que cada função precisa fazer, e também tentando descobrir com o próprio chefe imediato o que aquele colaborador não está entregando, ou não está atendendo, que expectativa ele não está atendendo. E conversar com o próprio colaborador também. Quais são as reais capacitações que você sente necessidade de ter? Não são aqueles cursos da moda, não, né? Não, e aí muitas vezes a empresa, ela mapeia ou faz um planejamento das capacitações de forma muito abrangente e de forma assim no varejo, né? E aí, no atacado. E aí não atende a necessidade. Você tem que mapear quais são as funções, as competências de cada função que a empresa precisa, quais são as competências que precisam ser desenvolvidas para poder investir nas capacitações direcionadas. Perfeito. Senão, você não tem retorno. É só mais um curso. Aquele sentimento, é mais um curso. Olha, quantos cursos a minha empresa já fez, olha, quantos diplomas já tem aqui fixado na parede, mas o que isso está trazendo efetivamente de resultado? E o risco é maior do colaborador não participar da capacitação. Ele diz, é só mais um curso. Esse curso vai me servir para quê? Onde é que eu vou usar? Né? E aí você depois faz a avaliação de reação de uma capacitação e você vê que não está sendo utilizado nenhum daquele aprendizado, nem um terço daquele aprendizado. Meu Deus, Ani, me lembrou agora, poucas pessoas sabem disso, mas lá no início da minha formação profissional, eu também cheguei a ser funcionário de uma organização pública, né? Não demorou muito não, mas eu fui lá. Eu recordo que eu cheguei uma vez num determinado setor e comecei a perguntar, gente, os treinamentos, não, Beto, se preocupa não, é o Zé ali que vai para o treinamento. Mas por que é só o Zé que vai para o treinamento? Não, porque ele tem pouca atividade aqui no nosso setor, então ele pode participar de treinamento. Vocês não podem. Então, olha que absurdo, né? Isso, evidentemente, foi muito tempo atrás, mas a gente olhando um pouco para as coisas que acontecem hoje, existe um misto ali, né, desse receio de eu estar preparando esse funcionário e não ter a competência enquanto gestor para retê-lo. Existe a questão de eu estar generalizando os cursos e de fato isso não servir efetivamente para a minha empresa, né? Então, assim,
De novo, eu tô olhando assim, você falando, parece que são dois lados de uma equação que ainda eu vejo o gestor com alguma dificuldade de igualar, né, esses dois lados, né, de achar realmente um ponto onde isso aqui seja bom para ele, seja bom para a organização também, né? Eu acho que o principal indicador de tudo isso aí é qual o resultado está gerando, porque é um investimento. Sim. Não é isso? É um investimento de tempo, de recurso, não é isso? E qual o resultado que isso está trazendo para a minha organização? Então, essa equação precisa ser fechada. Eu acho que muito do que você falou aí bate, né? Só para fechar aqui essa questão do desenvolvimento de pessoas, um aqui que foi até um gestor de uma empresa que acabou de assumir o RH. Foi criado o setor da empresa, ele assumiu, né? Ele me pediu essa pergunta aqui, ó. Qual é o papel dos líderes na promoção do desenvolvimento contínuo dos membros da equipe? Olha só, né? Eu acho que um dos papéis fundamentais é ele conhecer, né, a sua equipe. Conhecer as competências, as habilidades, os desejos, até que ponto cada colaborador pode ser desafiado para ele poder saber o que ele precisa, né, em qual área que ele precisa se capacitar. Eu vejo muito uma escuta ativa, observação também, participante. Ele tem que estar lá no chão de fábrica, acompanhando cada colaborador, atuando, né, fazendo as suas atividades. Muitas vezes o empresário, por não ter tempo, ele fica muito preso na sala dele e não vai observar o que cada colaborador está fazendo. Então, acho que essa observação, essa participação, essa escuta, feedback, é fundamental, esse feedback constante, né? E esse olhar mais amplo para cada colaborador. Ser mais profissional nessa questão, né, Deus? Eu vejo o gestor, os evangelistas, parece que eles se preparam muito profissionalmente para atuar fora da empresa. Atender o público externo. E tem esse público interno clamando, pedindo, eu quero que se olhe para mim também, né? E é impressionante como isso está diretamente ligado ao engajamento. Porque quando você capacita, atendendo as expectativas daquele profissional, você está investindo na carreira dele. Ele está vendo possibilidade de crescimento também. E aí, casado ao engajamento também, o RH já pode pensar nas estratégias de o que eu posso fazer para reconhecer esse colaborador. Ele se capacitou? Sim. Ele buscou qualificação? Porque capacitação, né, envolve qualificação e envolve treinamento. Treinamento é para ele utilizar, de repente, numa função mais direcionada ali, operacional dele, do dia a dia. Mas a qualificação é carreira. Então, muitas vezes, as empresas, o próprio líder não vê a possibilidade, de repente, de trazer um benefício, voltando lá para as perguntas iniciais, né? Um benefício que possa atingir diretamente a qualificação daquele colaborador. Eu vejo empresas aí que investem num percentual da formação de uma graduação, de uma especialização do colaborador. Aí isso impacta diretamente o atingimento dos objetivos desse colaborador e automaticamente impacta no engajamento. Esse é o papel do líder, ficar vendo quem é que precisa se capacitar, em quem que a gente precisa investir. Certamente não vai ser em todo mundo, mas de acordo com as necessidades de cada um, de cada função. E o resultado vem, né? O chamado ROI, o investimento nesse colaborador, vem depois o retorno, porque ele entrega mais resultado. E Deus, assim, até desculpa fazer uma provocação também aqui, uma coisa que eu vi agora recente, né? Entrei numa empresa recente agora e a empresa estava investindo na faculdade de um dos seus colaboradores. Só que era uma área que não tinha nada a ver com a empresa. Tava lógico e claro que, ao se formar, aquela pessoa vai embora, agradecia para ir embora. Então, tem que fechar essa continha também, não é isso? Daí o desafio do líder, se ele conhece seu colaborador, ele conhece quais são os objetivos estratégicos da empresa, como é que ele vai fazer investimento direcionado, tem que ser para o mercado, mas direcionado para o seu negócio, né? E aí, se começa a não investir só para ter uma graduação, mas os cursos de capacitação... Mas eu tô feliz agora, porque você está fazendo uma coisa que eu quero para mim, mas eu não vou ficar aqui contigo. É para carreira, mas desde que seja investido e que tenha um retorno para o meu negócio. Sim, né? Senão não faz sentido. Fica estranho. Não faz sentido. Eu trouxe isso para a gente pensar, mas acontece, né? Muito. Acontece. Muito. E essa falta de alinhamento de fato, né? E aí, Deus, só para a gente poder aqui já
já encaminhar a gente para os nossos afazeres. Eu sei que mais tarde você tem um vinho para tomar e, né? Como é que é a sua pizza caseira maravilhosa. A gente pensar sobre estratégia também. Né? Pensar em pessoas é estratégia. Às vezes fala de estratégia de negócio, só é como vender mais, só é como captar mais. E aí tem uma pergunta aqui que vem exatamente falar sobre estratégia. Olha só que interessante essa pergunta. Como alinhar a estratégia de gestão de pessoas com os objetivos de negócio de uma empresa em crescimento? Bom, a empresa está crescendo, como alinhar a estratégia? Repete a pergunta. Como alinhar a estratégia de gestão de pessoas, tudo isso que a gente está falando aqui, todas essas ferramentas, todo esse engajamento, toda essa formação, com os objetivos do negócio. O meu negócio está crescendo, eu estou disparando aqui, a gente está faturando mais, né? E aí eu tenho que estar olhando para as pessoas também. Né? Meu irmão até brincava, tem um irmão que quando era criança ele brincava assim, olha, o cara tem que ser esperto, tem que olhar fritar o peixe, né? E olhar para o gato ao mesmo tempo, né? Então o gestor tem que estar atento a esses movimentos aí. E a pergunta vem nesse sentido, como alinhar essas duas coisas, né? Parece assim, eu estou vendo que a pessoa que perguntou aqui está colocando umas coisas sendo bem antagônicas, né? Bem separadas. De repente, a empresa está necessitando de um esforço maior nesse momento da sua equipe, e a equipe está perguntando, peraí, olha, eu estou aqui ainda, né? A gente está em treinamento, em formação. Como alinhar esses dois braços fortes dentro de uma organização, Deus? Veja, Roberto, que não dá para separar essas duas coisas, não. Não tem como você alcançar os objetivos estratégicos de uma organização, principalmente que está em crescimento, sem pensar em como, vamos dizer assim, conduzir estrategicamente as pessoas que fazem parte dessa organização. E aí você tem que pensar no desenvolvimento, né, na capacitação, atender as motivações individuais, as expectativas, e estar sempre ali, vamos dizer, acompanhando não só os resultados do negócio, mas as expectativas de cada colaborador. E aí vem investir em benefícios diferenciados, pensar na saúde do colaborador, saúde mental, a saúde física, construir um ambiente também propício, onde ele se sinta confortável, onde ele tenha condições de trabalhar, de entregar um melhor resultado. E não tem como se pensar numa empresa em crescimento se os colaboradores não estiverem engajados e entregando ali resultado. Não tem como. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Uma empresa só cresce se tiver uma equipe engajada, uma equipe de alta performance. Uma equipe de alta performance, ela vem através das estratégias do RH, né? Das estratégias do olhar direcionado de um líder humanizado, participativo, situacional. Diversos comportamentos e situações podem estarem conversando aí, mas não tem como separar resultado organizacional. Não significa colocar no colo esse funcionário. Não, de jeito nenhum é cobrar. Mas eu digo assim, que a pessoa certa no lugar certo. Muitas vezes você tem um perfil muito bom, um colaborador muito bom, mas ele está no lugar errado, ele não vai te entregar. É a mesma coisa que você está entregando um recibo de incompetência para ele assinar. Então você pode cobrar e esperar resultado, sim, se você pegar a pessoa certa e colocar no lugar certo. Maravilha, Deus. E aí, Deus, vai falar um pouquinho de futuro também, não é isso? A gente verdade, entende, o futuro já chegou, né? A gente conversava um pouco sobre IA, né? Sobre... nós conhecemos pessoas já que foram desempregadas pela inteligência artificial, chegou bem próximo da gente, já vimos isso. Não é aquela questão, isso está acontecendo lá fora, né? Está vendo esse movimento aqui. Mas a questão que eu queria te perguntar era assim, quais são as tendências futuras em gestão de pessoas que as empresas devem começar a adotar agora para se manterem competitivas? Eu vejo assim, que não pode fugir da tecnologia. O investimento em tecnologia é essencial. Capacitar essas pessoas, né, na área tecnológica também, porque, querendo ou não, é estratégico, né, buscar as inovações necessárias, acompanhar as tendências, as mudanças que elas ocorrem assim, na velocidade do pensamento, ou até mais rápido que isso. E
e acompanhar, né? Aproveitar essa gama de ferramentas que o mercado te coloca aí e que muitas vezes as empresas elas estão ainda, né, caminhando a passos lentos e vão ficar para trás. Então você precisa, hoje não tem como você não acompanhar as mudanças tecnológicas, as inovações que o mercado está trazendo. E junto com isso as pessoas também precisam mudar a mentalidade, precisam se capacitar, precisam estar a par dessas mudanças para poder, né, aproveitar, na verdade, o que a tecnologia, o que a inteligência artificial está trazendo. Eu não vejo como uma ameaça a inteligência artificial, eu vejo ela como uma grande parceira de negócio, das empresas, desde que quem está à frente desse negócio consiga enxergar isso também. Porque se só rejeitar, não vai sobreviver. Isso, não aceito. As mudanças, elas acontecem. O Darwin tem uma premissa que eu digo que é uma das premissas mais inteligentes que eu já li. Ele dizia o seguinte, que não são os mais rápidos, nem os mais inteligentes que sobreviverão, mas os que mais se adaptam às mudanças. E a IA está aí. É uma das mudanças que veio para somar. Certo que veio impactar também as demissões, né? Veio substituir muitas profissões. Tem profissões aí que vão acontecer, que vão existir ainda, que a gente nem sabe daqui a 10 anos. Todas substituídas pela tecnologia, né? Mas o certo é que não tem como hoje você não estar aliada à inteligência artificial, aos meios tecnológicos e também, né, à sustentabilidade. Que é algo que tem que estar casado. De novo a equação aparecendo, dois lados, e a gente trabalhando para igualar esses dois lados, né, Deus? Muito obrigado, Deus. Então aqui assim, eu encerrei aqui as perguntas que foram enviadas para a gente, tá? E assim, tá muito gostoso esse bate-papo. Tenho certeza que muita gente que vai nos escutar, Deus, vai ter muitos insights, né? Vai ter muitos encaminhamentos já. Opa, peraí, eu preciso olhar melhor isso aí. Como é que eu estou vendo? Né? Talvez alguns ainda perguntam, poxa, mas ainda não ficou muito claro para mim ainda em termos de ferramenta, né? O Alberto está falando em equação, eu não estou vendo essa equação ainda. Eu sempre digo assim, tá tendo resultado? Essa é uma pergunta, uma premissa que eu faço. Tá tendo resultado? Se não está tendo resultado, algum lado dessa equação não está batendo aí, né? E esse resultado não pode ser só de um lado. Sim. Esse resultado precisa também ser do outro lado aí. Deus, eu deixo para você agora as tuas recomendações finais aí, as tuas palavras finais aí pra gente, para dar assim aquela expectativa, né, para as pessoas que estão nos ouvindo aí, que estão interessadas nessa temática aí. E aí eu deixo para você as palavras finais aí para dar um alento, né, dar uma expectativa para essas pessoas também. Eu quero primeiro assim agradecer o convite, né? Uma honra estar aqui contigo. É sempre bom bater papo com o Alberto, é um aprendizado. Me coloco sempre à disposição aí. Projetos como esse que tem um alcance, né, que impacta diretamente as empresas, os negócios. Eu sou apaixonado por empreendedorismo. Eu acredito muito que o que realmente pode gerar mudança, impactar a economia de qualquer local, de um país, de um estado, de uma cidade, de um município, é através do empreendedorismo e da educação, claro. Mas, então, assim, para mim, é um prazer estar aqui. E se eu puder deixar uma mensagem, é dizer que o empresariado precisa ter esse olhar mais, não vou dizer nem carinhoso, mas estratégico realmente para o RH da sua empresa, porque são as pessoas que geram os resultados almejados de qualquer negócio. Não tem como. Eu digo que uma equipe é reflexo do líder, né? A empresa é reflexo do dono, mas o resultado é reflexo de todos. E são as pessoas que trazem esses resultados. Então, o RH vai ser sempre estratégico. Então, as políticas e estratégias precisam ser focadas nas pessoas. Muito bom. E, gente, agradecer a todos que estão nos ouvindo aí, certo? Deixe seus comentários aí, façam perguntas também, mesmo já tendo sido gravado o evento, coloque lá as perguntas que vocês queiram, que a gente vai lá, manda para a Deusa também nos ajudar nessas respostas aí. E estamos muito felizes, né? Esse é nosso podcast Estratégia na Mesa. Trouxe uma grande convidada aqui, uma pessoa hiper capacitada para falar sobre esse tema. E já estou ansioso aqui já para o segundo. Então, assim, é um projeto aí, Deusa, que a cada 15 dias a gente vai estar batendo papo. Isso não quer dizer que você não possa
Caso você sinta vontade também, tenha disponibilidade, sei que tua agenda é bem apertada também. Agradecer por você ter vindo aqui, ser minha primeira convidada, não é? E vai ficar para a história, viu, Deus? Eu tenho certeza que a partir daqui o podcast Estratégia na Mesa vai ter muita audiência, vai ter um impulsionamento aí. Agradecer a equipe de apoio, nossa equipe de retaguarda aí, maravilhosa, que está nos dando todo esse suporte. Gente, nos vemos em breve aí com mais um tema maravilhoso para quem está na vida empreendedora, na vida empresarial aqui no nosso planeta. Muito obrigado, gente.